Olá, meus amigos, voltei aqui. Eu sou o Igor Gleiser e estou dando a continuidade, né, naquela série de vídeos que eu vou postar para vocês. O vídeo anterior, né, eu tinha feito somente uma apresentação, mas acabou ficando muito longa, daí eu acabei dividindo ela em duas, sendo essa a continuidade da parte anterior. Um detalhe do vídeo que eu acabei não explicando no vídeo anterior é que para fazer a observação das abelhas, né, tanto em flores quanto nos muros, né, em ocos de árvores, é importante que a temperatura esteja em um dia quente, né, um dia com sol e com o mínimo de vento possível, né? Mas evitar dias de chuva, né? Dias de muito vento ou dias frios, né? Então fique até o final desse vídeo e assista os próximos, né? E você vai saber fazer todo o manejo dessas abelhas. Mas primeiramente, né, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever, né, ativar o sininho para receber novas notificações. E se você aí faz parte, né, dos meus 126 inscritos, eu quero agradecer do meu coração, né, pelo apoio que você está dando ao canal. Eu peço para que vocês possam curtir, né, e compartilhar com seus amigos que também gostam desse assunto. Além da gente conhecer, então, essas abelhas nativas, né, e alguma quantidade que ocorre no mundo, né, e saber como é que vai fazer para identificar, trouxe aqui, né, para contextualizar um pouco algumas características que diferenciam a abelha apis mellifera, né, que é a abelha de ferrão, com as nossas abelhas nativas, né, que são as abelhas sem ferrão. E uma pergunta que eu faço para você, né, você já observou, né, por que os cachilhos das abelhas apis mellifera são de forma vertical, né? Ou seja, o caixilho é onde fica os favos de cria, né, e os favos de mel, né, dessas abelhas africanizadas, né. No caso aqui da imagem 2, né, vemos um apicultor, né, manuseando um caixilho, ali provavelmente um favo, né, ou de cria ou de alimentação, né, seria podendo ser pólen ou mel. E na imagem 1, uma foto do ninho natural dessas abelhas africanizadas, né. Elas, naturalmente, elas constroem seus favos, né, de forma vertical, por isso que o apicultor, né, utiliza, então, os caixilhos na vertical, né. Diferente, né, das abelhas sem ferrão, né, elas não constroem favos, né, de forma vertical, né, elas constroem discos de cria, né, ou também são conhecidos como favos de cria, mas de forma horizontal, né. E na questão alimentar elas não fazem favos, e sim potes de alimento. Então essa é uma diferença. Então aqui na imagem 3, a gente pode observar, né, nas setinhas azuis, né, os potes de alimento, né, e na seta verde aqui os favos de cria, né, ou discos de cria, né, de forma horizontal, totalmente diferente de uma apis mellifera. E aqui na imagem 4 também podemos ver alguns potes, né, de alimento. Geralmente os mais claros são pólen, né, e os mais escuros são méis, né. Também, né, outra característica diferente também, né, é que as abelhas sem ferrão, né, essas abelhas nativas, elas constroem um invólucro de cera, né, ao redor do seu ninho. Nesse caso aqui, é um invólucro de cera. Já as abelhas africanizadas, elas não possuem um invólucro de cera. E essas abelhas nativas, elas constroem esses invólucros de cera que é para manutenção, né, da temperatura, né, e deixar de forma mais homogênea, né, a temperatura dentro do ninho. Se a gente remover esse invólucro de cera aqui, a gente vai encontrar os discos de cria bem parecido com esses aqui. Essa aqui é uma abelha mandaçaia, né, um ninho de abelha mandaçaia. Já essa aqui é uma abelha guaçu, né. Essa abelha também, ela tem uma característica que no inverno, né, ela constrói esses ninhos invólucros mais assim, né, fica bem fechado. Já no verão, ela acaba removendo esses invólucros aqui e deixando o ninho mais à vista, né. Eu tenha comentado, né, que a maioria das abelhas sem ferrão, elas constroem favos de cria, né, ou discos de cria. Elas têm algumas espécies que elas constroem caixos de cria, né, que é diferente, né, só que essas abelhas não ocorrem aqui no Rio Grande do Sul, como o exemplo da abelha lambiolhos, né. É muito bonita até os cachos de cria dessa abelha. E como a natureza, né, nada é muito certo, né, sempre tem as exceções, como no caso dessa abelha lambiolhos, também aqui no Rio Grande do Sul tem abelhas que não constroem o invólucro, né, de cera. É no caso que ocorrem duas espécies aqui, que é a Plebeia vitimani e a Plebeia negrispis, né, que são abelhas muito parecidas, né. E elas, tanto no inverno quanto no verão, os ninhos ficam sem o invólucro de cria, fica sempre o ninho exposto dentro do local de nidificação delas, né. Além dessas características, né, as abelhas de ferrão, elas possuem as rainhas acabam voando, né, então quando acontece algum problema no ninho que ela está, né, nidificando, no local que ela está nidificando, algum risco, algum problema, elas acabam abandonando todo o ninho, né, e se recompõem em um outro lugar de nidificação, né. Então vai todo o enxame embora, esvaziando aquele local. Diferente das abelhas sem ferrão, né, que a rainha, né, após ser fecundada, ela vai para o ninho e nunca mais sai.
Então essas abelhas sem ferrão, elas acabam tendo ninho basicamente permanente ali, né? Com a renovação, né, de rainhas e abelhas, né? Mas sempre permanece daí o ninho ali. Por isso que é tão importante, né? A gente conhecer também a questão da biologia dessas abelhas. Porque, no caso, como eu falei, né, que ocorre abelhas de chão, né? No momento que tu faz a aração ali e acaba danificando o ninho, elas não vão sair, esvaziar, né? Evacuar todo o ninho e se instalar em outro local por causa que elas não voam, né? A abelha rainha não voa das abelhas sem ferrão. Ao contrário das abelhas com ferrão, que elas poderão trocar o lugar de seu ninho. Já quando faz uma poda, um corte de uma árvore, né, e você observa que essas abelhas nativas, né, ocorrem nessa árvore, se não danificar, é possível fazer a troca, né, do ninho com o tronco da árvore, né, de forma correta. Mas se caso danificar o ninho, elas provavelmente poderão morrer, né, acabar perdendo aquele enxame por causa que elas não vão evacuar, né, sair todo do ninho e ir para se instalar em outro local. Outras características também, né, que as princesas das abelhas sem ferrão, né, ou seja, as princesas são rainhas virgens, né, então as princesas das rainhas de ferrão, elas vão copular com vários zangões, e as abelhas sem ferrão, né, as abelhas nativas, elas acabam copulando com somente um zangão, né. E a arquitetura, então, utilizada no ninho, né, as abelhas africanizadas, né, as abelhas exóticas, elas utilizam para a construção dos seus favos de cria de alimento, né, elas utilizam cera pura, né. Já as abelhas nativas, elas utilizam o cerume, né. O cerume é um conjunto de própolis com cera pura da abelha, né. Então elas criam seus favos de cria, ou seus discos de cria, né, o invólucro e os potes de mel com esse cerume, né. E aqui na imagem 1 eu trago a foto de uma rainha, né, já de uma abelha Apis mellifera, né, e na imagem 2 ali é uma rainha uma abelha jataí, né. Observem ali o tamanho da rainha, né, no centro da foto, comparado com as operárias ao redor. Então pra uma colmeia, né, ser forte, ter bastante anos de vida, né, o que é necessário ter, né? Quais são os indivíduos dessa colmeia, né, para se tornar uma colmeia estável, né? Como a maioria dos insetos sociais, né, os meliponídeos também não são diferentes, é necessária a presença de fêmeas e machos, né? Sendo que as fêmeas são as rainhas e as operárias e os machos são os zangões. O que dá origem às fêmeas são os ovos fecundados, né? Daí poder dar origem à rainha e à operária. Já os ovos não fecundados, né, originarão os zangões. Por isso que quando não tem uma rainha, uma colônia, né, devido a algum problema, acaba se formando colônias zanganeiras, que se fala, né? Por causa que daí não tem a rainha que foi fecundada, né, para fazer a postura de operárias, né? E com isso, as operárias que existem ali na colmeia ali acabam colocando o ovo daí, né? E acabam formando muitos zangões, por causa que as operárias não são fecundadas, né? Então, o zangão vem ou da postura da rainha, né? Escolha dela, ou da postura de operárias, né? Que originarão os zangões, né? E essa escolha, né, de ter mais zangão ou menos zangão, isso vai da necessidade da colmeia, né? Por causa que no verão e na primavera, né, no nosso caso, que tem bastante floração, bastante alimento, né? E as abelhas vão fazer bastante enxameações, elas acabam colocando ovos para gerar zangões, né? Já no inverno, como tem escassez, né, e diminui o número de abelhas, acabam com que elas expulsam, né, até esses zangões que já tem dentro da colônia, né? Elas expulsam para fora da caixa, no caso. E né, quiser saber, né, qual que é a função de cada um desses indivíduos aí, eu peço para que você também comente, né, aqui nos comentários, e peça, né, para que eu faça. Podem me sugerir alguns tipos de vídeos, né, porque você gostaria de aprender sobre essas abelhas. E daí eu estarei fazendo, né. E nunca esqueça de curtir, né, porque a gente sabe que a gente está trazendo um conteúdo interessante para você que está acompanhando o canal. Então, né, aqui na imagem 1, né, podemos ver a mesma imagem do slide anterior, né, uma rainha de abelha envolvida. E a gente pode observar, né, que essa rainha é uma abelha mais velha, ó. Tanto que a sua asa já tá toda ruída, né, já tá toda gasta, ó. Não tem tanta desenvolvimento, ela tá com as pontas tudo deformada aqui, ó. Isso é característica, né, de uma rainha velha. E aqui podemos observar, né, algumas operárias ao redor, né. Já nessa imagem 2 aqui, é uma operária de abelha mandaçaia, né? Podemos ver que ela é bem diferente, ela é bem mais clara, né? Isso é uma característica de indivíduos novos, né?
como no caso aqui também essa abelha é bem mais clara aqui no seu abdômen, ó. Indivíduos novos, né, de aproximadamente uma semana de vida, assim, elas possuem essa pelagem mais branca, no caso da mandaçaia, né, ou a coloração mais branca, né, e conforme vão ficando mais velha, ela vai ficando mais escura, né. E na imagem 3, aqui seria uma revoada de zangão, né, provavelmente aconteceu uma enxameação. Eu vou explicar, né, no próximo vídeo, como eu já falei, né, o que seria a enxameação. E aqui provavelmente é um conjunto de machos, né, de zangões, que estão aqui para fazer a cópula com a princesa. Aqui a gente pode ver também um outro conjunto de machos, né, de zangões. Aqui seria uma mandaguari, né? Essa é uma escaptotrigona, né? E uma característica dos machos que é muito fácil de identificar, geralmente eles posam com a postura do tórax mais levantado aqui, ó, mais erguido, né? E as antenas bem retas, né? Pra cima, assim, para poder captar, né, o feromônio da fêmea, né? Da princesa, que seria o caso. E essa é uma característica muito marcante que geralmente nas caixas a gente vê abelhas posadas ao lado, com essa característica de tórax mais erguido, né? E anteninha mais em pé. Isso é característica de zangão. Como a gente viu, né, a diferença, né, entre as abelhas rainhas, né, as abelhas princesas, né, e a diferença de tamanho, né, com as operárias, né, talvez surge uma pergunta, né, como é que cresce tanto essa abelha, né, ou qual que é o motivo delas crescerem, né? Então eu trago aqui para vocês dividido, né, separei então as abelhas meliponinos, né, são separados em dois grupos, né, seriam o grupo meliponas e o grupo outras abelhas. Focando somente no grupo meliponas agora, né. O Rio Grande do Sul possui a mandaçaia, a manduri e a guaraiba, né. A característica delas é que elas nascem de células de cria do mesmo tamanho que as abelhas operárias e os zangões, né. E o que faz com que nasça uma rainha ou nasce uma princesa, né, e futuramente poderá se tornar uma rainha, é questão genética. Quando a abelha já coloca o ovo na célula de cria, já é para originar uma princesa. Alguns autores dizem que na mandaçaia, cerca de 25% das posturas são rainhas, né? O restante pode ser ou operárias e zangões. Claro que isso depende também do clima do ambiente, né? Se é mais quente, mais frio, a questão alimentar, né? Tudo isso pode modificar, né, a quantidade de rainhas, né, de princesas que serão colocadas ali. Já no grupo outras abelhas, né, podem incluir então a jataí, a emerina, a doriana, né, todas as captotrigonas, aquelas abelhas de chão, entre outras, né, a maioria das abelhas estão nesse grupo de outras abelhas. Para elas, o que diferencia é o fornecimento de alimento, né? As princesas, né, elas se desenvolvem mais por causa do que são fornecido maior quantidade de alimento, né, comparado com as operárias e os zangões. E para fornecer esse alimento é necessário criar uma célula de cria maior, né, que é denominada de realeira. Como a gente pode observar aqui na imagem 2, essa bolinha aqui, ó, é uma realeira. A gente compara uma bolinha dessa aqui, que é uma célula que vai nascer ou uma operária ou um zangão, e aqui é uma célula onde vai nascer uma princesa, né? Então aqui certamente tem bem mais alimento do que uma célula dessa. Então aqui vai ser originado uma princesa. Mas daí você deve se perguntar, né? Por que isso é importante, né, na questão prática, né? Isso dá para dizer que é muito importante na questão do manejo dessas abelhas, né? Como a gente pode ver, né, nas abelhas meliponas, é possível então quando tu quer fazer uma multiplicação, né, da colmeia, né, do enxame, para ter mais de uma caixa, né, se faz a divisão do enxame, né? Quando o enxame está muito forte, né, está bem desenvolvido, tem bastante alimento, né, está numa época adequada, quente, com bastante floração, a gente pode fazer a divisão, né? Então a gente pega discos de cria, coloca em outra caixa, um pouco mais de abelhas, né? E na questão das meliponas, de algum daquelas células de cria vai nascer uma princesa e dar original uma nova colônia, né? Já no grupo outras abelhas é necessário com que há uma realeira para te colocar em outra caixa e fazer a divisão com outros enxames, porque que somente a realeira vai fornecer princesas. Já o grupo meliponas, cerca de 25% ou de 15 a 25% daquelas células ali irá nascer princesa também. Então, nas meliponas são bem mais fácil o manejo de divisão, né? Mais fácil de multiplicar a colmeia do que as outras abelhas, né? Então, por isso é importante. E na sequência de vídeos aqui, mais para frente, quando a gente entrar na parte prática, eu vou mostrar para vocês, né, como é que se faz, né, de maneira correta assim a divisão dessas abelhas, né? Divisão de enxames.
Daí pensando, né, mas com essa quantidade de informação toda, eu iniciando, né, na questão da criação de abelhas sem ferrão, né, como é que eu, leigo no assunto, eu vou saber o que que é outro grupo, outras abelhas e o que que é meliponas, né? Como é que eu vou saber que essa abelhinha que eu peguei hoje é uma melipona ou é do grupo outras abelhas, né? Então eu trouxe aqui um outro slide que irá ensinar para vocês, né, mostrar algumas características que diferencia, né, o grupo meliponas e o grupo outras abelhas. Então, observando somente o grupo Melipona, que aqui no Rio Grande do Sul, então, como eu disse, é a mandaçaia, a manduri e a guarai. Elas são abelhas mais robustas, né, mais entroncadas, né, com corpo maior, né. O comprimento geralmente é de 7 a 15 milímetros, né, então são abelhas grandes, né, quase o tamanho de uma abelha apis. Suas asas são relativamente curtas, né, ou seja, ela não ultrapassa o abdômen, né, ou de forma mais simples, né, não ultrapassa a bunda da abelha ali, né, no caso, né, a gente pode observar aqui, ó, são as asas mais curtas, né? Seu tórax tem uma pilosidade, né? Tem cabelos, né? Tem pelos em maior quantidade, né? Já nos grupos outras abelhas, né? São abelhas mais esbeltas, né? Mais pequenas, mais magrinhas, né? Menos entroncadas. O seu comprimento é menor que 8 milímetros, né? São abelhas menores, né? E como a gente pode observar aqui, as asas são bem mais compridas, né, do que o seu corpo, né, comparando com o seu abdômen aqui, ultrapassa a metade, né. Nesse caso que é uma abelha irapuá, né, provavelmente vocês conhecem, elas fazem ninho em externos, né, e geralmente em copas, em troncos de árvores. Ninho externo, não é em ocos. E elas possuem também um tórax, né, com pouca pilosidade, né, ou quase nada de pilosidade. Né? Então essas são as características que conseguem diferenciar, né, abelhas melíponas e abelhas do grupo outras abelhas. E como questão de curiosidade também, que vai ser uma forma interessante para entender alguma coisa prática, como é que é feita a postura dos ovos dessas abelhas, né? Como é que ocorre dentro da colmeia, né? Então, primeiramente, né, a gente pode observar aqui diversas abelhas operárias, né, ao redor, né? Aqui tem uma já colocando alimento. O que acontece? Primeiramente, elas constroem, né, a célula de cria, né, um cerume e começam a colocar alimento dentro dela. Aqui tem outras abelhas, né, com o abdômen mais clarinho, cheio de alimento, que é onde eles estão depositando. Posteriormente, né, quando a célula já está cheia de alimento, a rainha, né, olha dentro da célula de cria, vê que está completo com alimento e coloca o seu abdômen lá dentro lá e faz a postura do ovo. Posteriormente, né, a abelha operária, né, ela começa a fechar daí a célula de cria, né, onde vai ficar o ovo ali e em 5 dias irá nascer, né, eclodir e formar uma larva. Aqui na imagem 4, né, a gente pode ver um ninho, né, uma postura que foi feita, né, foi removido, né, a cera de cima para observar como é que fica o ovinho dentro da célula de cria. E aqui é uma postura de abelhas sem ferrão, né, essa aqui é da escápula trigona e essas de cima aqui é plebeia. Né? Mas daí você deve se perguntar, né, mas o que isso tem a ver com a questão questão prática dessas abelhas, né? Então, como a gente viu ali, os ovos ficam sobre o alimento, né? O alimento embaixo e em cima a postura do ovinho. Só que o alimento que as abelhas colocam ali é muito líquido, é diferente da abelha apis mellifera, que é mais viscoso. Então, qualquer modificação ou girada ali no ninho, ou coisas no ninho, ou na caixa, ou ninho isca, né, quando a gente faz a captura desse enxame, pode ser com que o alimento vá por cima do ovo e o ovo acaba ficando submerso. Por isso não acontece a eclosão do ovo, né, acaba morrendo por asfixia, né, por não ter oxigênio, e diminui daí o número de abelhas que irão nascer, né, e cada abelha tem sua importância dentro da colmeia, e isso irá fazer com que enfraquecerá, né, o enxame e poderá ocasionar a morte do enxame, né, por causa que vai atrair daí pragas, doenças dentro da colmeia e poderá prejudicar o seu enxame. Então isso é importante mostrar que no momento que tu pegar um ninho isca, ou pegar a caixa, ou quando faz um corte de uma árvore lá que tem um ninho, no momento que tombe, que gire, que modifique a maneira que estava o ninho ali, poderá prejudicar o seu enxame. Então, por isso que é importante, quando a gente faz a captura, sempre permanecer da mesma forma com que estava exposto o ninho isca lá para capturar essas abelhas. Porque se modificar isso, vai acabar matando os ovos ou larvas novas, né? Irá prejudicar o seu enxame. Então, meus amigos, eu vou ficar por aqui, por causa que já está muito longo esse vídeo aqui. Já estou trazendo bastante informações para você, e você que ainda é novo, né, no assunto, que é leigo, né?
poderá se perder um pouco, né, nessa imersão de conteúdos, né, que eu estou trazendo para vocês. Eu vou trazer bem mais conteúdos, né, estou trazendo bastante conteúdo teórico. E eu peço para que você colabore com o canal, né, curta, compartilhe, né, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, para que o canal cresça cada vez mais, né, e possa atingir outras pessoas que também têm interesse em aprender sobre essas abelhas sem ferrão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula eu vou trazer o conteúdo sobre a enxameação dessas abelhas, né? E eu vou trazer também alguma coisa sobre a importância de cada abelha dentro né, da casta dessas abelhas e a idade de cada uma vai trabalhando qual função que elas vão trabalhar dentro do enxame, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.